Esse podcast é apresentado pela Aldeia.cc, feito para você acelerar na nova economia. Bom, criatividade é um assunto que eu tenho estudado há muitos anos. Para quem não me conhece, eu sou Jean Sig, o fundador da Escola de Criatividade. A escola é uma empresa que já está há 10 anos no mercado. A gente trabalha com diversas organizações, e, enfim, desde instituições de ensino a grandes empresas. E é um tema que, para mim, é apaixonante em vários aspectos. Eu trabalhei muitos anos pelo Fórum Econômico Mundial, também no setor de inovação do Fórum, na parte de comunicação, enfim. Então, vivi muito com grandes histórias de inovação, ouvi muito falar sobre empresas inovadoras e pessoas inovadoras. Voltei ao Brasil, criei a Escola de Criatividade, junto com a Eloy Zanetti, na época, há 10 anos, e hoje, junto com a Lívia, a minha sócia e outros parceiros, a gente toca a escola. E nesse momento, eu acho que é um momento, obviamente, sem precedentes na história humana, é um momento difícil para todo mundo, e tenho acompanhado muito conteúdo, muita gente falando a respeito, né, de como a gente vai sair dessa situação, como muita gente está passando por situações bem difíceis em relação à questão econômica, mas principalmente questão pessoal, né? É um desafio à humanidade. Então, não entrando muito nessa questão do problema, eu queria trazer mais diretamente as soluções que eu vejo, com muita humildade, mas também com uma certa experiência já, estudando e pesquisando e também aplicando inovação nas empresas, em instituições e organizações. Eu acho que a gente tem que agora botar o foco muito claramente nas soluções que a gente tem para frente, do que simplesmente o problema. Obviamente o problema está aí, é um problema para toda a humanidade e talvez nunca ninguém imaginaria passar por isso. E aí eu gostaria de abordar, nesse tempo que eu vou ter agora, nesses 20 minutos mais ou menos, eu gostaria de abordar bem diretamente 3 pontos importantes para a gente tentar focar na solução de como a criatividade pode ser importante nesse momento tão difícil da humanidade, tão difícil para nós, empresários, para profissionais de todas as áreas, e como que a gente pode usar isso a nosso favor para a gente se reinventar de uma maneira e sair melhor, ou sair menos impactado possível dessa situação, né? Então, diante de tudo, todo mundo está sendo afetado, não há distinção. Claro que há setores mais afetados que outros, indubitavelmente, mas no final das contas todo mundo está sendo afetado de uma certa forma, né? Famílias, crianças, jovens, profissionais de várias áreas, todos estão sendo afetados e a gente tem que buscar um pouco as soluções mais reais. E aí eu queria abordar, na verdade, antes de abordar esses 3 pontos, uma pequena introdução rápida, para deixar um pouco bem nivelado o que a gente acredita e o que a gente tem vivido nesses 10 anos de trabalhos muito direto nas empresas, ou com empresários, ou com empreendedores, ou com profissionais de várias áreas. A gente tem buscado mostrar basicamente o papel do ser humano no processo de mudança, ou no processo que muitos falam, né, processo de inovação. Muito se fala de inovação, muito se fala de inovação como discurso, como mantra, como até estratégia de marketing, muita empresa, mas pouco a gente vê na prática inovação acontecendo. E a gente tem uma premissa muito clara, que para a inovação acontecer é preciso apostar nas pessoas, essencialmente. A gente fala muito de tecnologia, fala-se muito de inteligência artificial, fala-se muito de desenvolvimento exponencial das coisas, de todos os termos bonitos da moda que as pessoas usam hoje, soft skills e bababá. Porém, a gente esquece que tudo isso que a gente fala hoje sobre desenvolvimento de habilidades depende muito das pessoas. Então, a premissa básica da Escola de Criatividade, quando a gente começou a trabalhar com pessoas e para tratar a inovação, a gente trata a inovação sob o ponto de vista das pessoas e não dos processos. Obviamente, os processos são importantes, mas as pessoas são mais. Sem elas, os processos não acontecem. Então, para a gente quebrar esse mito da inovação voltada só a ambientes da economia criativa ou ambientes das chamadas indústrias criativas, que é até um termo que eu não gosto muito, eu acho muito rotulado, a gente precisa, de uma vez por todas, entender que a inovação acontece pelas pessoas e para as pessoas.
tendo essa vista, tendo esse ponto de vista, esse prisma, a gente consegue entender realmente qual o nosso papel, o meu, Jean, de você que está aí me ouvindo, ou de todas as pessoas, independente do seu perfil e suas áreas. Para isso, obviamente, para a inovação acontecer, é preciso acreditar no nosso potencial criativo. E quando a gente fala de criatividade, a gente sempre teve muito... A gente ouviu muitos mitos em cima de criatividade, dos tempos que eu trabalhava no Fórum Econômico, nas empresas que eu trabalhei, e desde o começo da escola de criatividade, a gente sempre ouvia muito cliente, muita gente falar assim, puxa, eu não sou criativo, não é da minha área, não sou da área criativa, sou da área de exatas, sou da área não sei de onde. E aí a gente precisa quebrar esse mito imediatamente, porque a partir do momento que a gente quebra o mito do eu sou ou não sou criativo, a gente se percebe como criativo e se percebe como detentor desse potencial. Então, ser criativo todos nós somos. Então, ponto final, definimos isso como premissa básica. Usar ou não usar a criatividade depende de cada um. Aí sim você pode optar por usar ou não usar. O fato é que hoje a gente passa por uma situação em que, obviamente, a gente precisa se reinventar em pequenas reinvenções e grandes reinvenções, pequenas para alguns e grandes para outros, mas o fato é que a gente agora, mais do que nunca, precisa se considerar criativo. Se nós não nos considerarmos criativos, a inovação não acontece nem no ambiente organizacional grande, nem no ambiente micro ou menor, para que a inovação aconteça no modelo organizacional. As pessoas precisam se considerar criativas. A partir do momento que a gente se considera criativo, eu queria trazer 3 elementos só, que a gente usa muito nos trabalhos com as empresas, nas palestras, seminários que a gente dá, ou trabalhos com mais tempo de desenvolvimento, trabalhos por consultoria, enfim. Eu queria trazer 3 hábitos muito importantes que a gente precisa, talvez agora, mais do que nunca, resgatar como habilidade pessoal nossa, habilidade humana, que talvez sejam decisivos nesse momento para a gente navegar nesse ambiente estranho que a gente está vivendo e pensando já no futuro próximo, como a gente vai sair disso, como a gente vai se reinventar a partir disso, porque ninguém será mais o mesmo depois desse momento, sem dúvida nenhuma. Nenhuma empresa será mais a mesma e nenhuma pessoa será mais a mesma após esse momento que a gente está vivendo. Que a gente vai sair dele, isso vai passar, só que a gente precisa saber como a gente vai navegar dentro desse ambiente, né, de tempestade, como a gente vai sair dela, né? Então, eu queria abordar, nesse curto espaço de tempo, 3 hábitos criativos dentro da metodologia que a gente criou em cima de hábitos criativos. Eu acho que é mais prático e mais direto eu abordar esses 3 pontos para a gente ir direto ao ponto e de que forma eles podem ser importantes para você, profissional, na sua área, no seu desafio, para a sua casa, para os seus novos projetos, né? Bom, eu queria trazer aqui, inclusive, isso está inspirado nesse livro que a gente lançou esse ano passado, começo do ano passado, chama-se O Grande Livro da Criatividade. Quem quiser depois, eu estou fazendo meu jabá, mas quem quiser depois entra no site da Escola de Criatividade, esse livro está lá para quem quiser comprar. Foi um trabalho que a gente fez ao longo de muito tempo, uma pesquisa em cima de tudo que a gente já desenvolveu nesses 10 anos e tudo que a gente já pesquisou, já desenvolveu na prática com as empresas, cases reais nossos, de como a gente pode desenvolver o nosso potencial criativo para realmente achar soluções e para se reinventar e para se adaptar às circunstâncias que estão acontecendo agora. Então, eu queria trazer o primeiro deles, que inclusive está como o primeiro hábito do livro aqui, a gente colocou como atitude autoral. Primeiro hábito criativo que eu quero trazer para a gente agora chama-se atitude autoral. O que é isso, né? Eu acho que nesse momento, e sim, desde o início, quando a gente pesquisa sobre inovação e criatividade, a atitude autoral do ser humano é fundamental para que a gente consiga desenvolver esse potencial criativo que todos possuímos. O que eu quero dizer com isso, né? O mundo hoje precisa de pessoas que verdadeiramente comuniquem o que elas realmente são. A gente precisa hoje, nesse momento atual, descobrir o que nós somos e quem nós somos na essência. Os tempos eu estava lendo o Harari falando sobre isso, Yuval Harari falando que talvez o grande desafio da humanidade nos tempos atuais, isso foi até antes da pandemia, é da gente descobrir quem nós somos realmente e que talentos nós temos efetivamente para a gente se destacar e realmente ter um impacto positivo para a nossa sociedade e para o mundo. Eu acho que essa pergunta nunca foi tão importante no momento de hoje. Claro, estamos num momento de alta tecnologia, de conexões digitais, de muita informação, muito conteúdo, muita competição, mas no final das contas,
O que vai manter a minha relevância como profissional, como pessoa, é de que maneira eu sou único, aonde eu sou único e onde eu sou imbatível. Eu acho que esse é um ponto, eu tenho falado para jovens, sobre jovens empreendedores que querem empreender, gente que quer reinventar seus negócios. Assim, gente, tem muita gente com vários negócios, tem muita coisa repetida, tem muita gente falando mais do mesmo em vários aspectos. Agora, o que vai vender você, o que vai fazer você ser único, é saber aonde você é imbatível e de que maneira você pode comunicar e distribuir isso. Onde eu, Jean, sigo, eu sou imbatível e como eu posso desenvolver esses talentos. Infelizmente, se a gente voltar um pouco, né, ao nosso período educacional, nossa academia, a gente foi treinado para não desenvolver nossos talentos. Literalmente, a escola nos treinou, nos tempos de escola e universidade, a não sermos talentosos, a sermos repetitivos, a sermos produtivos, a sermos técnicos, talvez, especialistas, sim, talvez, mas para sermos talentosos, realmente nossos talentos, poucos foram treinados para isso. O nosso olhar acadêmico, nosso olhar desse tempo de digamos, treinamento que a gente teve acadêmico, não teve um olhar de protagonismo, não teve um olhar de, puxa, você é bom nisso, desenvolva esses talentos que você vai desabrochar. Ou seja, mesmo o Howard Gardner fala das inteligências múltiplas, todos nós temos 2 ou 3 inteligências muito fortes que precisamos identificar e dar vazão a elas. Então, nesse sentido, a capacidade autoral, né, a atitude autoral agora é fundamental nesse momento em que a gente precisa se mostrar quem a gente realmente é e onde eu sou e continuo sendo muito relevante, apesar das realidades atuais, apesar dessas circunstâncias e apesar das dificuldades que hoje estamos vivendo. Então, fundamentalmente, é onde eu sou bom, no que eu sou bom, como eu posso aproveitar essas minhas habilidades que todos nós possuímos para que eu consiga trazer isso à tona. E as pessoas, gente, quando a gente hoje vê uma profusão de lives para tudo que é lado, de gente mandando mensagem para tudo que é lado, gente, enfim, se dizendo especialista em tudo, a gente percebe, todo mundo que tem uma certa experiência, percebe quando há verdade no que está sendo dito daquela pessoa e quando não há verdade. E o mercado, as pessoas, as empresas, o mundo precisa de mais criatividade, de mais capacidade autoral e de mais inovação na prática a partir do que eu posso trazer de talento. Então, liste alguns talentos que talvez você deixou esquecido lá atrás, que forma eu posso usar isso realmente na minha vida agora, a partir desse momento em diante, para superar essa situação. Né? Bom, o segundo ponto que eu quero trazer para vocês é a gente, a partir do momento que a gente achou esse talento, a gente sabe desse talento, ou sabe de que forma eu posso aprimorar isso, ou trazer novos talentos que eu nunca usei na prática no meu dia a dia profissional, por exemplo, de que forma eu posso dar vazão a eles. Ou seja, eu preciso me comunicar de forma autêntica. Esse é um dos hábitos criativos que a gente usa muito no dia a dia, nas organizações, nas equipes, de como nós nos comunicamos verdadeiramente, como a gente se comunica autenticamente com o nosso público. Ou seja, de nada adianta eu ter um propósito muito bem definido do que eu quero fazer, nas mudanças que eu pretendo instalar, nas estratégias novas que eu pretendo seguir, e se eu não souber comunicar isso. A gente fala muito tempo, eu sou da área de comunicação e falo realmente sem nenhum medo de errar, de que a inovação não acontece sem comunicação. E aí, encontrei meu talento, entendo a minha atitude, eu tenho a minha capacidade autoral já identificada em vários aspectos que eu preciso desenvolver. Vou estudar sobre isso, vou colocar em prática, vou colocar atitude em cima dessa capacidade autoral, mas aí eu preciso comunicar verdadeiramente. E quando a gente fala comunicação verdadeira, comunicação autêntica, ela está muito, muito relacionada ao que você realmente fala, mas principalmente ao que você faz. Então, que atitude autoral você tem, como você comunica isso e de que forma isso é real, é verdadeiro. Porque nessa hora, todas as pessoas, como eu falei há um pouco atrás, todas as pessoas percebem quando aquilo é real ou quando é algo fake, ou quando é, digamos, desculpe o termo, mas bullshitagem, como tem muitos por aí, se dizendo criativos, se dizendo inovadores, se dizendo super especialistas em tecnologia, super especialistas em startups, e no final das contas você vê na prática, pouco se vê de real que aquela pessoa fez em relação a isso. Então,
do que você tem de atitude autoral, do que você tem de talento e habilidades super relevantes e quase imbatíveis, de que maneira eu vou me comunicar com o meu público para que eu tenha mais audiência, mais público e mais oportunidades. Porque as pessoas chegam a um ponto, eu acho que chega a um ponto hoje em dia, eu sou pai de 2 meninas, eu sei o quanto a tecnologia é importante para uma geração nova, quanto a tecnologia é importante, faz parte da nossa vida, quanto a gente tem que ter vazão e usar essa ferramenta, mas a gente percebe a quantidade de lixo que se tem, que a gente começa a ver no dia a dia e como a gente tem que filtrar isso. E eu percebo que hoje existe um movimento, falando com gente especialista da área de tecnologia, gente que lida com redes sociais, gente que lida com, né, com essa comunicação digital rápida, como as pessoas estão muito... Já passou aquela fase de consumir tudo. Existe um certo filtro do que se consome, porque as pessoas estão muito mais atentas ao que é verdadeiro e ao que não é. Então, caso você tenha uma mudança rápida, obviamente, de rumo, um ajuste de vela para se fazer, como o mundo está fazendo agora, é importante colocar como premissa muito básica. Aquilo que eu estou vendendo, aquilo que eu estou comunicando ali é real? É verdadeiro? É parte do meu propósito, do meu significado, do que eu acredito? Ou aquilo é só uma estratégia para eu ganhar mais um seguidor aqui, um seguidor ali, ter uma rede social com bastante gente me seguindo? É muito blá, blá, blá e pouca ação. Isso é muito importante. Então, essa atitude autoral, ela tem que vir da sequência de uma comunicação muito bem alinhada, de uma comunicação muito assertiva e muito verdadeira. Porque eu tenho certeza que sempre foi assim, mas a partir desse momento agora, até o final, tomara que logo desse momento de isolamento, que as empresas estão fechadas, né, os contratos estão sendo congelados, enfim, é muito importante todos perceberem de que forma a gente está se comunicando nesse momento de tanta dificuldade, para ver de que forma eu estou sendo verdadeiro ou eu estou sendo oportunista. Então, identificar oportunidades é importantíssimo, mesmo nesse momento difícil para todo mundo. A gente tem que estar atento às oportunidades, mas não se aproveitando de maneira oportunista de uma situação como está agora. Então, e o mercado seleciona isso. Né? Eu estava vendo que existe a questão do... Eu até vou falar do terceiro ponto agora para fechar, mas falando sobre a questão do... Muita gente fala do darwinismo digital, né? Que quem não evoluir, não se aprimorar na questão digital, vai ter uma certa seleção que vai selecionar essas pessoas para que elas sejam menos relevantes. Mas eu sempre digo muito em relação ao darwinismo pessoal, né? De que maneira eu estou realmente desenvolvendo os meus talentos, as minhas habilidades, e de que maneira eu estou comunicando verdadeiramente aquilo para mostrar que aquilo é real. Porque senão vai haver um darwinismo pessoal rapidamente. Foi, puxa, essa pessoa, uma ou duas ou três vezes que essa pessoa falou algo que não é concreto, que não é real, ela vai ser selecionada para não ser relevante no mercado ou no ambiente dela. Então, é muito importante isso, a gente ter um pouco de verdade no que a gente está vendendo, no que a gente está fazendo, estratégias precisam ser reajustadas, novos produtos serem criados, novas formas de distribuir, tudo isso faz parte do processo agora que todo mundo tem que pensar. Mas oportunidade sim, oportunismo não. Verdade não, comunicação sim, não fake, como a gente tem visto muito aí. E finalmente, eu queria citar, e não menos importante, talvez o mais importante atitude nesse momento de transição que a gente está passando agora, é um hábito que a gente chama de adaptação visceral. Adaptação é parte do ser humano, né? Nós evoluímos assim. Nós evoluímos como espécie, se adaptando, né, às circunstâncias ao nosso redor, a todas as dificuldades, aos ambientes que estão ao nosso redor. Então, essa capacidade de adaptação é fundamental agora, mais do que nunca, para a gente conseguir sair dessa situação, desse problema que já está acontecendo e já está complicando para muita gente. Então, a ideia é a gente usar a adaptação como um grande elemento que faz parte do ser humano, assim como a criatividade é parte nossa, como o pensamento é parte da espécie humana, mas a adaptação também é parte da gente. A gente evoluiu a partir de situações muito difíceis, né? O ser humano evoluiu como espécie a partir de um círculo ao redor dele. A gente fala muito a palavra circunstância, né? Círculo, instância, o que está acontecendo ao meu redor nesse exato instante. O que está acontecendo ao meu redor agora e que eu preciso me adaptar. O que está acontecendo no meu mercado agora que eu preciso trocar as regras. O que está acontecendo na minha família, na minha cidade agora que eu preciso rever.
Então, agora, mais do que nunca, essa capacidade humana de se adaptar é essencial. Só que não basta só uma capacidade de adaptação e a gente adaptar estratégias e metas, né, e recursos, mas sim uma adaptação visceral, que vem de dentro da gente. Ou seja, é uma adaptação que diz respeito a mim como pessoa. De que maneira eu, Jean, preciso me reinventar como pessoa, como pensamento, como profissional, para que eu consiga dar vazão não só à minha empresa, mas às minhas ideias, à minha família e tudo que está ao meu redor. Então, essa questão de adaptação, eu gosto muito de uma frase, enfim, eu até citei Darwin aqui, que fala muito sobre a teoria da evolução das espécies, mas sobre a questão do darwinismo, para evitar que você seja selecionado para ser extinto, mas que você se mantenha relevante, eu preciso aflorar muito essa minha capacidade. Mas tem uma frase que eu gosto muito, que é do Mark Twain, que ele fala o seguinte: não deixe a escola atrapalhar seus estudos. Que ele fala muito a questão da gente ficar apegado muito à educação formal e esquece que há muito a aprender, há vários lugares de aprendizagem que a gente pode aprender e para a gente se adaptar rápido às circunstâncias e ser muito mais relevante, ativando nossos talentos. Eu acho que até a gente pode usar uma frase: não deixe o corona atrapalhar seus estudos. Porque é uma forma de... A gente agora está numa situação de passou uma semana, duas, e a gente percebe só notícia ruim, só gente puxa com dificuldade aqui e ali, só puxa, vamos parar, ok, está todo mundo isolado, é importante todo mundo ficar em casa, respeitar as recomendações mundiais, é um problema da humanidade, mas a gente já tem que estar pensando de que maneira eu vou sair disso, de que maneira eu posso rever todo o meu negócio, que eu pensei até 2 semanas atrás, de que maneira eu posso colocar de cabeça para baixo. E aí usar perguntas que destravem isso, né? As perguntas são grandes alimentadores da inovação humana, né? E se eu não tivesse mais esse produto, como que eu faria para viver, para sobreviver? E se eu não tivesse nenhum produto digital, como é que eu faria agora para vender um produto novo? E se a minha estratégia lá de 2 semanas atrás fosse já desenvolvida por uma outra pessoa concorrente que me tirasse do meu mercado? Esse e se a gente já deveria sempre estar fazendo, a gente sempre está fazendo essas questões o tempo todo para a gente, mas agora, mais ainda, mais fundamental é que isso seja feito agora. Né? Então, de que maneira essa adaptação visceral vai me ajudar? Né? Eu tenho até um elemento aqui que eu estava lendo, ouvindo, quer dizer, uma palestra da Amber Mack, que é uma editora da Fast Company, uma revista de inovação, e eu tive com ela no evento de São Paulo, há alguns anos atrás, e eu lembro muito que ela falou sobre, falando sobre a Fast Company, sobre tudo que a gente tem discutido no Brasil e tudo que a gente tem aplicado, eu falei muito sobre a capacidade humana de se adaptar, que tem muito a ver com inovação. Ela falou assim: eu concordo em gênero e número lugar com você, e ela falou o seguinte, que inovação ela é overrated, ou seja, ela está superestimada, as pessoas superestimam a palavra inovação e ela é colocada num ambiente quase que intransponível, quase que inacessível para todo mundo. E aí, isso é uma coisa que a gente fala muito, a gente coloca a inovação como uma complexidade tão grande, tão inacessível, parece que precisa de muito dinheiro, só muita tecnologia para você inovar, e não. Ela falou, ela contou histórias, tudo que a gente já publicou na Fast Company mostra que grandes empresas inovadoras, sejam elas pequenas ou grandes, mas grandes inovadores são mestres da adaptação. E que, às vezes, com 0 recurso, adaptaram um formato ao outro. Com 0 recursos, adaptaram um sistema de vendas. Com 0 recursos, adaptaram estratégias. Ou seja, é preciso pensar a inovação um pouco mais para baixo. Senão ela vira algo quase inacessível para pouquíssimas pessoas, com muito recurso, com muito dinheiro, né, e com muita tecnologia. Então, adaptação também vem do ser humano. Então, de que maneira eu posso usar a minha atitude autoral, meu potencial criativo que todo mundo possui, de quais são os talentos que eu posso usar no dia a dia agora e que eu não usei até hoje e eu posso usar agora, né? De que forma eu comunico isso de maneira verdadeira e direta, né? com muita honestidade, com muita com foco em realmente mostrar o que eu realmente sei, o que eu já vivi na prática, e finalmente como que eu me adapto a essas mudanças tão grandes que estão acontecendo agora e como eu posso sair mais forte disso aí. Então, fechando a adaptação, Darwin dizia, não é o mais forte que sobrevive, mas sim o mais adaptado às circunstâncias que estão ao redor dele. Então, a partir das dificuldades, a gente sempre cria algo novo. A gente sempre se adapta e é a partir dos talentos que a gente consegue fazer isso acontecer. Tá? Bom, eu não sei se eu acho que já a Camila pode dizer se já deu tempo, acho que eu já extrapolei bastante, né? Não sei. Você me diz aqui.
Senão eu posso continuar um pouco mais, eu posso ficar falando meia hora aqui com vocês, mas espero que tenha sido proveitoso, espero que eu tenha conseguido abordar alguns pontos que eu acho bem importantes, tem algumas coisas que ficaram de fora aqui, mas eu me coloco super, super à disposição de vocês, na Escola de Criatividade, nossa equipe toda, inclusive nesse mês a gente vai falar muito sobre adaptação, alguns trabalhos que a gente já realizou e alguns elementos importantes nesse hábito criativo, e fiquem atentos também, o nosso livro de criatividade está lá, e logo, logo a gente vai ter uma notícia bem legal, que vai ser um conteúdo online, que a gente tem trabalhado durante 1 ano e meio nele, e ele está pronto agora, mas ainda é novidade que vai sair, não posso dar spoilers, tá bom? Então, quem gostou, legal, quem curtiu, manda um bacana, obrigado, Ana, obrigado, Ana Pêncio, obrigado, Vicky, obrigado, Vera, galera, quem gostou, massa, obrigado pelos elogios, Isabel, Tatiana, Camila, acho que finalizou de forma incrível. Uau, que bom, que massa, Camila, que bom. Então tá bom, gente. Estou super à disposição na rede social, na Escola de Criatividade. E valeu demais. E vamos junto nessa batalha pela frente aí. Valeu, Gabriel, Tatiana, Fer. Obrigado, gente. Obrigado mesmo, viu, gente? Mais uma vez, foi um prazer falar com vocês. Eu queria ver o rosto de vocês, mas nesse momento a gente vai só no online. E a gente em breve se encontra. Olha aqui, Bruno, esse aqui, o grande livro da criatividade. 10 hábitos para você despertar o teu potencial criativo. Esse livro foi feito, a gente finalizou ele no passado, lançou em novembro, tá recém saiu do forno, e tá lindo, modéstia à parte, ele tá lindo, tá muito consistente, com muita pegada prática, exercícios e muita coisa bacana para aproveitarem, tá bom? Opa, Bruno de novo, o grande livro da criatividade. Beleza? Valeu, gente. Espero que tenha ajudado a todos. Foi um prazer. Em breve espero revê-los presencialmente. Um abraço. Tchau para vocês. Valeu.